Olá, vamos para mais um Dose de Nata? Eu sou a Lorena Carrijo e hoje vamos falar de aves. Estou com dois do nosso time comercial. À minha direita, Vinícius, que é o nosso assistente técnico comercial. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Lorena? Tudo jóia? E a Camila, que é a nossa coordenadora técnica no Brasil. Tudo bem, Camila? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, principalmente o Vinícius, a gente estava conversando sobre o que a gente falaria nesse podcast, que a gente já deu abertura aos nossos podcasts mais técnicos, né? E o Vinícius, ele palestrou recentemente em Campinas, em Valinhos, em um evento, e a gente falou muito de aviadenovírus, astro e réu, né, Vinícius, que são doenças ligadas à síndrome de má absorção. Ô, Vinícius, vamos falar então sobre essas doenças, né, que têm cometido muito nas granjas brasileiras, né? Exato, Lorena. A gente inicia bem esse assunto, né, falando desses três agentes. Eu gostaria de destacar uma coisa que eu sempre falo, que até na apresentação eu acabei usando isso, né? A gente deve considerar esses agentes não como uma novidade na avicultura, né? E sim como uma realidade. Porque a gente vê que cada vez mais esses agentes presentes no plantel de matrizes pesadas, de frangos de corte hoje no Brasil. E que são esses agentes, esses três agentes, grandes causadores de prejuízos econômicos, né? Então acaba tendo um problema maior quando a gente fala deles, desde o início, né, de alojamentos de matrizes, passando por frangos de corte, né, que acaba onde que dói mais na questão da produção, que é no próprio bolso do produtor, né? A Camila, ela é a nossa coordenadora técnica, você está rodando sempre o Brasil todo, né, Camila? E os produtores, eles têm falado muito disso, né? É um assunto que é muito recorrente hoje. Sim, Lorena, principalmente o pessoal do corte, né? Na postura a gente não vê tanto questão de adenoastro e réu, mas no corte os sinais clínicos são muito visíveis, né? As perdas econômicas são grandes. Sim. Bom, vamos então primeiro falar o que essas doenças causam. Vamos começar falando sobre elas. Sim, então, esses três patógenos, né, esses três agentes, eles estão ligados, né, a prejuízos econômicos e causas iniciais de problema desde os primeiros dias de alojamento, né? Então, o que a gente encontra, né, de sinal clínico, de aparente desses agentes? Os três, aviadenovírus, astrovírus e réuvírus, é bem comum a gente encontrar desde o início, falando de frango de corte, tá? Sim. Desde o início, né, recém-alojado as aves, a gente encontra quadros de refugagem, de desuniformidade, um aumento, né, da mortalidade inicial, a gente acaba tendo esse potencial, né, desses quadros clínicos sendo elevados por conta desses agentes, até por possuírem, né, como características serem agentes imunossupressores. Sim. Então, que vão atuar nesse sistema de imunidade ali, causando, né, esse déficit nas aves, e depois a gente vê realmente, além desses quadros de refugagem, mortalidade inicial, igual eu comentei, problemas inclusive em abatedouro, né, condenações ali que acaba potencializando ainda mais esses prejuízos econômicos. Quando a gente analisa o aviadenovírus, né, e justamente essa questão de abatedouro, a gente vê realmente que é um agente que está ligado a esses problemas também, né? Então a gente ressalta, né, a questão das condenações de moela, quando a moela passa pelo processamento ali de retirada da membrana coelínea, né, a membrana da moela, ela acaba ficando aderida, então você acaba tendo um aumento dessas condenações, né? E sem falar a questão do próprio réuvírus, né, que além de todo o prejuízo e mortalidade inicial que causa nas aves, a gente destaca o prejuízo das condenações de coxa no abatedouro. A gente sabe hoje que é um produto de grande exportação a nível Brasil, né, e a gente acaba tendo esse agente como um potencial causador de problema aí de condenação. E pensando, Camila, no Brasil, situação Brasil, assim, com relação a esses agentes na avicultura, como é que está essa situação? Lorena, eles estão bem prevalentes no setor de corte, né? O Vinícius tem uns números mais afiados, né, Vinícius, sobre esses isolamentos que a gente tem tido no laboratório. E a gente observa uma crescente muito grande nos isolamentos aqui no laboratório, dos materiais que a gente tem coletado, né, a campo. Isso, inclusive, Lorena, é bem interessante esse ponto, né, porque no nosso laboratório, a gente possui uma gama de análises aqui na empresa. E a questão desses três agentes, eu digo para vocês que hoje nós somos um dos laboratórios que mais realizam as análises para esses agentes aqui no Brasil. Então, assim, hoje a gente está presente em todas as regiões do Brasil, inclusive com essas coletas de materiais, né? Quando a gente analisa aviadenovírus, astrovírus e o próprio réu, fizemos um levantamento recente, né, buscando aí 2 anos e meio de análise, e a gente viu realmente que esses números vêm crescendo bastante, né?
e que, inclusive, quando a gente observa, até por números, né, de quadros isolados, grupos isolados de agentes, a gente vê que tem uma variabilidade genética entre eles muito grande também. Então, a importância da gente estar fazendo uma identificação, um isolamento, uma classificação desses agentes, do que a gente tem de problema, é muito importante. Né? Que com isso a gente consegue entender a epidemiologia da nossa granja e estratégias, né, ferramentas que a gente pode estar usando para estar melhorando esses problemas. Né? E pensando em casos clínicos, né, quais deles são os mais evidentes no campo? Em relação ao aviadenovírus e o astro, principalmente, eles acabam sendo mais evidentes, questão de quadro clínico, mais logo nos primeiros dias, até as 3 primeiras semanas de vida das aves, né? Então a gente vê sim quadros de refugagem, de desuniformidade, aumento de mortalidade inicial, tá? E o astrovírus tem uma particularidade muito interessante, que é a presença do pintinho branco, que ele é até conhecido como essa síndrome, né? Síndrome do pintinho branco. Sim. Justamente por aquela característica, né, de multiplicação, que todos esses agentes são de multiplicação intestinal, né? E o astrovírus é um agente que, além disso, ele também multiplica em região de pâncreas, né? Então, como tem uma multiplicação nesses órgãos, a gente acaba potencializando, né, esse problema ali na frente e a ave apresentando essa característica do pintinho branco. E pensando nisso, né, Camila, a Inata, ela traz muitas soluções, pensando nessas 3 doenças, né? Sim, Lorena, hoje nós temos trabalhado bastante as vacinas autógenas, né? Varia muito de acordo com o diagnóstico, então tem granjas que nós temos trabalhado os 3 agentes, tem granjas que nós temos trabalhado os 2, né, a Deniastro, a Denihel. O Hel é muito mais prevalente, a gente consegue encontrar os casos mais em abatedouros, né, Vinícius, que chamam muita atenção, a questão das condenações, igual o Vinícius falou mesmo, de parte de coxa, e a gente tem trabalhado muito via autógena. Nós temos também produtos comerciais, como a Matrivax 7, que ela traz aí o Hel vírus, né, do cluster 1, da vacina 1133, e a gente consegue trabalhar esse agente na comercial. No entanto, se a gente tem um isolado de um cluster diferente, como o próprio Vinícius falou, o reovírus principalmente, ele tem vários clusters, né? Então, se a gente tem um cluster diferente do que está na vacina comercial, a gente não consegue ter uma proteção completa. Então, a gente precisa de fazer uma vacina autógena complementando essa proteção. Isso aí, Camila. Até é importante ressaltar isso, né? A vacina autógena é uma vacina que a gente trata ela como complemento, tá? Então, ela é uma vacina que ela entra para ela complementar um protocolo de vacinas de linha que a gente já utiliza. Então, ela não substitui uma vacina de linha, né? É importante ressaltar isso, por mais que, e até falando um pouco de reovírus, né? Isso que a Camila comentou é muito importante, porque a gente, na maioria das vezes, trabalha, né, nas matrizes um protocolo de imunização com cepas de cluster 1, sendo ela 1133, 2408, 1733, que são as cepas que a gente já está acostumado a trabalhar, que são as vacinas de linha, né? E mesmo com esses protocolos vacinais, podem, né, acabar abrindo porta de entrada devido à infecção de campo mesmo, para outros clusters, outros grupos desses próprios reovírus, né? Tá causando esse tipo de problema. Então a gente vê hoje, né, que a gente sabe da classificação, a gente tem 6 clusters bem definidos. Teve recentemente até um trabalho de uma professora Holly Sellers, da Universidade da Geórgia, bem interessante, que ela caracteriza inclusive um novo cluster, né, um grupo novo de reovírus, e que a gente vê uma gama, né, desses isolados presentes. Até hoje a gente tem uma certa prevalência dos isolados de cluster 2 e cluster 5, mais aparente, mas a gente sabe que isso que é o interessante da autógena, né? A gente entender, a gente classificar e a gente saber realmente qual que é o que está causando o problema. E com ele, né, a gente ter essa linha de trabalho para a gente minimizar os impactos econômicos. Quando você estava falando de infecção, principalmente, eu acho que entra muito a parte de biosseguridade, né, o Vinícius? Acho que é fundamental pensar nesse ponto também, além, claro, da prevenção, mas a biosseguridade é importantíssimo na granja, né? Com certeza. Esse é um ponto, né, que é muito interessante também a gente levar em consideração, porque biosseguridade, eu acho que nunca, né, na avicultura nacional ficou tão um tema de falar, da gente conversar, até pelos os quadros, né, de influenza rodando a gente aí no Brasil. E a biosseguridade é o que a gente já tem que fazer, né, é o que a gente já está acostumado a fazer a campo. Então a gente, mesmo com esses agentes de alto impacto econômico, a própria influenza, outros agentes, né, a gente vê realmente que a gente não pode esquecer dos agentes que também causam problema, que está convivendo diariamente. Então, sendo eles bacterianos, sendo eles virais, os próprios
agentes ligados, né, à síndrome da absorção são assim. E a biosseguridade, sim, ela é o carro-chefe para nós, para a gente fazendo isso. Então, procedimentos, né, como limpeza e desinfecção de aviários é muito importante. Né, a gente sabe, por conta das pressões das agroindústrias, de números de exportação, né, essas questões até de vazio sanitário, a gente acaba, às vezes, encurtando um pouco mais essa questão de vazio sanitário. Né? E, claro, né, um outro ponto, questão de alojamentos mistos, né, de origens diferentes de matrizes, potencializa esses quadros clínicos para esses agentes também, né? Então é importante a gente tentar trabalhar nisso para a gente ter um êxito maior nessa prevenção contra esses agentes também. E pensando e falando, né, Camila, em prevenção, é importantíssimo o produtor ter pessoas como o nosso time Inata no campo para fazer esse tipo de trabalho, né? Porque como é que ele vai fazer o diagnóstico dessas doenças? Como é que ele vai saber que é adenovírus, que é REL, que é o Astra, enfim? É através de profissionais como vocês, né? Isso, Lorena, hoje a gente fala que o nosso time é muito técnico, né? Então a gente tem todo esse suporte laboratorial que vai a campo, auxiliando o produtor na parte do diagnóstico mesmo. A gente vê que isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas têm um problema de campo e ali o hábito geralmente é medicar, né? E a gente acaba perdendo esse feeling de coletar, mandar para o laboratório, tentar identificar qual que realmente é essa causa para a gente conseguir atuar ali na profilaxia, né? E como o Vinícius falou, biosseguridade é a base de tudo. Então a gente auxilia muito nessas duas coisas, né? A biosseguridade e o programa vacinal. Os dois são complementares, são muito importantes para a gente conseguir prevenir essas doenças de acontecerem, ou então pelo menos a gente consiga controlar, né, os efeitos delas a campo. Com certeza. E, Vinícius, pensando nessas 3 doenças, tudo que a gente falou aqui, tem alguma consideração que você acha que é importante a gente falar para o produtor que está assistindo a gente agora? Então, Lorena, o que eu acho que o produtor ele deve ter de atitude, né, ter de medida a ser tomada, é sim a questão das monitorias, né? Para a gente entender sempre o que está rodando a campo. Muitas pessoas, né, acabam interpretando a monitoria de laboratório como um gasto, né? Na verdade, ela não deve ser interpretada dessa forma, sim como um investimento. Sim. Porque é importante a gente primeiro saber o que a gente está encontrando, o que a gente tem, já ter um baseline histórico, né? De como que estão os nossos quadros clínicos, toda a parte de monitorias sorológicas, de isolamentos, sendo eles bacterianos e virais, para não esperar a gente, para chegar a ter um problema clínico para estar atuando em cima, né? E justamente esse ponto, né? A Inata, ela traz, né, como uma opção, né, como uma sugestão inclusive de prevenção e tratamento, a questão das vacinas autógenas. Sim. Né, para esses 3 agentes. Então, hoje a gente está muito presente no Brasil com essas partes de vacinas autógenas. Até volto no início da apresentação, no início do nosso podcast, sobre justamente essa questão de a gente encarar como realidade, sim como novidade. Para vocês terem uma ideia, em 2 anos, né, de comercialização que a gente fez um levantamento aqui no nosso laboratório, quando a gente analisa 2021 e 2022, a gente teve mais de 50 milhões de doses, né, de vacina para adenovírus comercializada, assim como Relvírus e Astra. Então, assim, é um número bem grande, quando a gente, inclusive... Bem significativo, quando a gente analisa um alojamento nacional de matrizes anual, em torno de 57, 58 milhões de matrizes, né? Então, a gente vê um N bem alto, assim, quando a gente considera que realmente são agentes, né, que estão causando problema clínico a campo. Então, a gente deve interpretá-los dessa forma, né? E, Vinícius, só complementando, eu acredito que esses agentes eles estavam presentes já há mais tempo, né? Mas a gente não tinha esses números realmente por falta de diagnóstico, né? Por laboratórios, realmente são agentes que dão trabalho na parte de isolamento, de crescimento em laboratório. Então, esses números eles são recentes porque nós temos feito um trabalho muito a campo mesmo de coletar, de mandar material, e o pessoal aqui no laboratório tem se empenhado ao máximo para a gente conseguir isolar e trabalhar na parte da filogenia também, né? Até porque o Rui, ele sempre comenta, né, nos nossos podcasts, como a gente tem uma tecnologia que é de ponta aqui, né? Somos referências em laboratório, referência em diagnóstico, então isso é um ponto muito ao nosso favor, né? Sim, isso aí. Isso, a gente está com um laboratório de ponta aqui, né, já há anos, né? Inclusive vem de um histórico, né, de um laboratório de análises, né? A Inata hoje também é pioneira nessa parte de análises sorológicas, de identificação e isolamento viral. Então, a gente acaba tendo uma expertise para esses agentes, né? Com certeza. Isso aí. Bom, gente, eu acho que foi muito produtivo. Acho que são assuntos
que os produtores eles vêm, né, sofrendo muito no campo e sentir que eles podem contar com profissionais como vocês é essencial. Então, muito obrigada, Vinícius. Obrigada, Camila. E, claro, né, eu acho que os produtores que ficaram, né, espantados com a quantidade de informações que vocês têm, e é uma coisa que estamos no campo exatamente para isso, né, Camila? A gente não está só no escritório, pelo contrário, a gente está no campo para levar esse conhecimento para eles, né? Isso aí, levar esse feedback é muito importante, né, Lorena? Para quem está no campo, quem está ali no correria do dia a dia, né, e não consegue, às vezes, buscar as informações mais detalhadas, mas nós estamos aí para isso mesmo. É isso, obrigada. Bom, e eu vou continuar com esses dois, porque eu quero aproveitar o conhecimento que eles têm junto, eu não posso deixar passar. E a gente vai voltar no próximo episódio falando sobre doenças respiratórias e bronquite. Então, a gente se vê logo, logo no Doses de Nada.